Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, retirada da carta aos Hebreus, ela começa agora a tratar a respeito da fé. Um pouquinho adiante vai dizer em que consiste, faz a sua definição de fé, no capítulo 11, no versículo 1, mas aqui estamos no finalzinho do capítulo 10, ela começa a falar das consequências da fé na nossa vida. Isto é, o que significa e o que significará na nossa vida, no concreto da nossa vida, a fé. Então, primeiramente, ele apresenta em que consistiu na vida dos nossos primeiros irmãos, nos nossos irmãos na fé, nos primeiros cristãos. Isto é, a fé para eles lhes causou uma perda neste mundo, mas que é infinitamente incomparável com o ganho, com aquilo que eles vão receber. Então, meus santos, uma realidade que nós precisamos pedir a Deus que Ele ilumine a nossa inteligência, que Ele ilumine até os nossos afetos cada vez mais, é: aquilo que perdemos nem deve ser comparado com aquilo que nós ganharemos. Então, esse é um ponto fundamental, senão a fé vai ser motivo de tristeza, porque é verdade que neste mundo, por causa da fé, nós perderemos alguma coisa, mas aquilo que perderemos é ínfimo, é muito pequeno, é insignificante em relação àquilo que nós ganharemos. Mas qual é a tática do diabo? Voltar os nossos olhos para aquilo que nós perdemos, para que nós não enxerguemos as promessas de Deus, para que nós não enxerguemos que aquilo que Deus tem reservado para nós é muito melhor, que aquilo que Deus tem reservado para nós é infinitamente maior. Então, a fé não é apenas a consciência intelectual, mas é uma realidade que toca também a nossa existência. Então ele diz aqui, estamos em Hebreus capítulo 10, versículo 32. Irmãos, lembrai-vos dos primeiros dias, quando apenas iluminados, isto é, apenas batizados, aqueles cristãos, aqueles homens e mulheres que logo que batizados, suportaram longas e dolorosas lutas. Então, as provações que vêm àqueles que abraçam a fé. Então, meus irmãos, eu sei que muitas vezes nós queremos uma fé que não vem acompanhada de luta. Nós queremos uma fé assim: eu creio em Deus, eu creio na sua existência, eu creio no seu amor. Pronto, mas desde que nada disso tenha implicâncias práticas na minha vida, desde que isso não mude o meu viver. A fé cristã, meus irmãos, não é isso. A fé cristã, ela compreende essas duas realidades. Eu creio em Deus, e porque creio em Deus, o meu viver se modifica. Então, quando nós dizemos, por exemplo, meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé, nós estamos pedindo a Deus que nos conceda uma graça tão profunda na nossa vida, na nossa alma, que a nossa vida comece a se modificar, para que nós enxerguemos a nossa vida a partir da fé. Isto é, esta vida, ela é passageira. 60, 70, 80, 90, 100 anos de uma felicidade tão limitada, passageira e imperfeita, nem deve ser comparada com a eternidade de uma felicidade perfeita, que não passa e não enjoa. Então, uma vez a nossa inteligência iluminada por essa realidade,
nós iremos com mais docilidade nos entregar a Deus e aceitar as lutas e provações que nos vêm, as renúncias que nos são necessárias na nossa vida de fé. Às vezes, continua o autor da carta aos Hebreus, éreis apresentados como espetáculo. Imagina que Nero, quando queimava os cristãos, nós estamos mais ou menos aqui, nesse contexto, mais ou menos, em que os cristãos, eles eram lançados às arenas, às covas dos leões, eram jogados nos estádios para que fossem devorados pelas feras. Outros que eram empalados e encharcados de betume e queimados pelas praças e pelas vias. Então, quando aqui ele diz, às vezes éreis apresentados como espetáculo, debaixo de injúrias e tribulações. Outras vezes vos tornáveis solidários dos que assim eram tratados. Outras vezes os cristãos sofriam vendo seus amigos e familiares, irmãos na fé, que estavam perdendo a vida, que estavam sofrendo. Com efeito, participastes dos sofrimentos dos prisioneiros e aceitastes com alegria o confisco dos vossos bens. Os cristãos também perdiam os bens, não podiam exercer cargos públicos. Um cristão, alguém que se tornasse, que aceitasse o cristianismo, ele seria pobre e miserável, porque não poderia exercer função pública. Não sei se vocês conseguem, quando eu ouço esses relatos e comparo as exigências para que eu hoje seja cristão e as exigências que os meus irmãos eram submetidos, eu vejo que são realidades desproporcionais. A mim me é pedido muito pouco, a eles era pedido tudo: os bens, a paz social, porque viviam perseguidos, eram caluniados, qualquer desgraça que acontecesse era culpa dos cristãos, eram condenados à morte, e à morte cruel. E a mim, o que é pedido? Uma mudança de vida, porque muito provavelmente a minha vida continuará, eu continuarei vivendo. A mim, apenas uma mudança de vida, uma mudança de atitude com os meus irmãos e a minha atitude com relação a Deus. Eu sei que isso não é pouco, mas é muito pouco comparado àquilo que era pedido aos nossos primeiros irmãos. Então nós precisamos dizer: meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu creio, Senhor, mas eu preciso de uma fé mais forte, de uma fé mais viva, de uma fé semelhante à fé que os meus primeiros irmãos tinham, porque eu preciso também combater o bom combate, terminar minha corrida e guardar a fé. Eu preciso ter uma fé semelhante àquela fé que não era exigida de um santo, de um mártir, mas de todos os cristãos. Todos tinham uma fé semelhante, porque quem se convertesse ao cristianismo seria perseguido, seria caluniado, seria maltratado, perderia os bens e poderia perder a vida. Todos os cristãos estavam debaixo desta mesma sorte, mas eles sabiam que aquilo que Deus tinha prometido a eles era infinitamente maior e melhor. Eles experimentavam aquilo que São Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 18: tenho para mim que os sofrimentos da vida presente nem devem ser comparados à glória futura. Isto é, meus irmãos, nós precisamos ouvir isso e dizer: meu Deus, eu quero crer nisso. Diga isso, você que está ouvindo: meu Deus, eu quero crer. Mas crer, repito, não é apenas um assentimento intelectual de dizer é verdade. Não, crer é uma realidade que transforma o nosso interior. É verdade que os sofrimentos, as renúncias, quais são os seus sofrimentos?
Quais são as suas renúncias? O que é que você precisa sofrer para seguir a Cristo fielmente? Quais são as suas renúncias? O que é que você precisa renunciar para seguir e servir Jesus Cristo? Quais são? Diga a você mesmo, diante de Deus. São essas? Muito bem. Essas renúncias presentes, esses sofrimentos presentes, nem devem ser comparados com a glória futura que Deus tem preparado para nós. É esta realidade que sempre estava acesa no coração dos primeiros cristãos de São Paulo, dos apóstolos e dos primeiros cristãos que perdiam tudo. Mas eles diziam: eu perdi os bens? Não tem problema. A glória futura, na glória futura eu terei muito mais. Eu perdi a paz neste mundo. Tudo bem, que pena, mas tudo bem. Aquela paz que Deus me dará será para sempre e será perfeita. Eu vou perder a vida neste mundo? Não tem problema, porque a vida neste mundo mais cedo ou mais tarde passaria, mas a vida que Deus tem para mim não passará. A vida neste mundo, enquanto não passa, mesmo assim é imperfeita. Estamos sujeitos a dificuldades, a doenças, e nada que aqui experimentamos é perfeito. Mas a vida que Deus tem preparada para nós, ela é perfeita, ela não passa, ela é completa e ela é muito mais do que aquilo que nós esperamos. É por isso então que eles, diz aqui, aceitastes com alegria o confisco dos vossos bens, na certeza de possuir uma riqueza muito melhor e mais durável. Uma riqueza muito melhor e mais durável. Não abandoneis, diz aqui o autor da carta aos Hebreus, diz aos seus concidadãos, aos seus contemporâneos, e diz a Deus a nós: não abandoneis, pois, a vossa coragem, que merece grande recompensa. De fato, precisais de perseverança para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que Ele prometeu. Começar uma boa obra é fácil. Permanecer, perseverar na boa obra é diferente. Terminar, combati o bom combate, terminei minha corrida, guardei a fé. Serão salvos aqueles que perseverarem até o fim, diz a palavra. Tem que pedir a Deus: meu Deus, aumenta a minha fé. Dá-me, Senhor, perseverança na fé. Ilumina, Senhor, cada vez mais a minha inteligência, os meus afetos e todas as minhas faculdades, para que eu creia, Senhor, que os sofrimentos da vida presente, que as renúncias da vida presente, nem devem ser comparados com a glória futura, com essa riqueza que é infinitamente melhor e mais durável. E aí, meus irmãos, se vocês seguirem depois em casa com a leitura da carta aos Hebreus, nós estamos aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 32, a primeira leitura vai até o versículo 39, mas se vocês seguirem no capítulo 11, que é um capítulo belíssimo, o autor vai apresentar vários exemplos. Ele vai dizer: pela fé Noé fez isso, por causa da fé Abraão deixou a sua terra, por causa da fé Abraão esteve disposto a entregar o seu filho, e de fato o entregou. Por causa da fé, Moisés renunciou ter uma vida rica lá no palácio do faraó, como filho da filha do faraó, para fazer e obedecer à vontade de Deus. E vai dando vários exemplos. Pela fé, vários profetas foram torturados, versículo 35, Hebreus capítulo 11, versículo 35. Alguns foram torturados por recusarem ser libertados, outros foram cerrados ao meio, e diz: homens de que o mundo não foi digno. Vai apresentando vários exemplos de fé, vários homens e mulheres que passaram por dificuldades. Por causa da fé, Sara concebeu. E aqui, meus irmãos, nós somos chamados a escolher se nós queremos entrar nesta corrente, nesta fila de pessoas que por causa da fé perderam algo, mas ganharam infinitamente mais, ou livre-nos Deus, participar daquele grupo que
porque não quer renunciar a algumas ninharias e coisas a que são apegados, perderão aquilo que verdadeiramente importa. Que hoje, meus santos, nesta primeira sexta-feira do mês, em que nós recordamos a bondade, a misericórdia, o amor de nosso Senhor, o sagrado coração de nosso Senhor, nós peçamos a Ele que é amoroso, a Ele que é amor, a Ele que nos ama. Meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.